O silêncio do museu. Quando recebi o convite para visitar o Museu Histórico da cidade, não imaginei que estaria abrindo a porta para algo que nunca conseguiria esquecer. Não era a primeira vez que ia a museus. Desde pequena, sempre me fascinava por aqueles lugares silenciosos, cheios de relíquias e objetos que pareciam carregar ecos de um tempo distante. Mas havia algo diferente naquele museu em particular. Talvez fosse a fama de que o prédio fora construído sobre os escombros de um antigo convento, ou talvez fosse a forma como as pessoas da cidade evitavam falar sobre ele. Seja como for, minha curiosidade foi maior do que qualquer receio. Era uma tarde de sábado, e o céu estava coberto por nuvens densas. O vento soprava pelas ruas vazias, levantando poeira e folhas secas. O museu se erguia no final de uma praça estreita, cercado por árvores antigas, com troncos retorcidos que pareciam vigiar a entrada. O prédio era imponente, com suas paredes de pedra escura e janelas altas, algumas trincadas. A fachada carregava um brasão corroído pelo tempo, quase ilegível, e duas estátuas de anjos em posição de guarda. Mas, ao contrário de qualquer anjo que eu já tivesse visto, aqueles não traziam serenidade. Seus rostos estavam parcialmente erodidos, e em seus olhos havia uma expressão estranhamente punitiva. A porta de madeira rangeu quando a empurrei. O cheiro que me atingiu foi denso. Uma mistura de mofo, cera antiga e algo mais. Algo metálico, como ferrugem. Fui recebida por um silêncio tão absoluto que meus passos ecoavam como trovões nos corredores frios. O saguão principal era amplo, com o teto alto sustentado por colunas. Candelabros antigos pendiam das correntes enferrujadas, e a luz era fraca, filtrada por vitrais que deixavam passar tons de vermelho e azul. A sensação era de estar entrando em outro tempo, onde o presente parecia não ter lugar. Não havia recepcionista, nenhum guia, nenhum outro visitante. Apenas eu e aquele vazio opressor. Um cartaz sobre um cavalete anunciava a exposição temporária. Sombras do passado, artefatos proibidos e histórias esquecidas. O título soava mais como um aviso do que como um convite. Segui em frente. As salas eram organizadas de forma quase labiríntica, com corredores estreitos que levavam a diferentes galerias. Cada uma abrigava objetos peculiares, utensílios do século XVIII, móveis de conventos, instrumentos médicos antigos e até mesmo máscaras usadas em rituais que, segundo as placas, haviam sido proibidos pela Inquisição. Eu lia cada descrição com uma mistura de fascínio e desconforto. As palavras gravadas nas pequenas placas de metal pareciam ganhar vida, sussurrando segredos que não deveriam ser lembrados. Em uma das salas me deparei com algo que me fez gelar por dentro, uma coleção de retratos pintados, todos retratando freiras e monges do convento que existira ali. O detalhe perturbador era que, em cada pintura, os olhos dos retratados pareciam vivos, brilhando com uma intensidade que desafia a tela estática. Eu tentava me convencer de que era apenas o reflexo da luz nos pigmentos antigos, mas não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada. Passei rápido, evitando fixar o olhar por muito tempo. O corredor seguinte me levou até uma sala isolada, menor e mais escura que as outras. A placa dizia: objetos de confinamento e penitência. Meu coração acelerou, mas a curiosidade me fez entrar. Lá estavam expostos instrumentos de tortura. Cilícios, correntes, colares de ferro com espinhos voltados para dentro e até uma espécie de máscara de ferro com feições demoníacas. O simples fato de imaginar que pessoas reais haviam sido obrigadas a usar aquilo me causou náuseas. Mas havia um objeto específico que atraiu minha atenção. Uma caixa de madeira pequena com fechaduras enferrujadas. A placa dizia apenas: não abrir. Último vestígio do convento destruído. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A caixa estava dentro de uma redoma de vidro, mas parecia emitir uma presença própria. Me aproximei quase hipnotizada. A madeira estava marcada por símbolos estranhos, gravados de forma irregular, como se alguém tivesse usado uma faca para desenhá-los às pressas. Tentei identificar as formas, mas não reconhecia nenhum símbolo conhecido. Ainda assim, algo no fundo da minha mente sussurrava que não eram apenas rabiscos sem sentido. Foi nesse momento que ouvi o som, um arranhar fraco vindo de dentro da caixa. Travei no lugar. Meu primeiro impulso foi recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. O som continuou, arranhar como unhas raspando madeira. Eu pisquei várias vezes, tentando acreditar que era minha imaginação, que talvez algum rato tivesse se infiltrado ali. Mas a redoma estava intacta.
E a caixa estava bem trancada. De repente senti um vento frio pela sala, mesmo não havendo janelas abertas. As correntes penduradas no teto balançaram levemente, emitindo sons metálicos que ecoaram pelo espaço. O ar pareceu ficar mais denso, mais pesado, e eu senti um aperto no peito. A luz da lâmpada vacilou, mergulhando a sala em sombras que se alongavam pelas paredes. Saí apressada, tentando convencer a mim mesma de que estava apenas impressionada demais. Mas enquanto caminhava pelos corredores, percebi algo estranho. Os retratos que havia visto antes agora pareciam diferentes. As expressões estavam mais duras, mais hostis. Alguns rostos que antes olhavam para frente agora pareciam me seguir com os olhos. E, em uma pintura em especial, tive certeza de que os lábios haviam se curvado em um leve sorriso sarcástico. O silêncio do museu já não parecia neutro, mas sim carregado, como se estivesse cheio de presenças invisíveis. Meus passos ecoavam não apenas como sons, mas como batidas em um espaço vivo que reagia a cada movimento. Em certo momento tive a impressão de ouvir passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Apenas sombras e portas fechadas. Mesmo assim, a sensação persistia. Alguém estava ali, me seguindo a cada sala. Continuei andando, mas a arquitetura parecia se distorcer. Corredores que eu tinha certeza de já ter passado agora se prolongavam em direções diferentes. Portas que antes estavam abertas agora estavam fechadas. Era como se o museu tivesse mudado enquanto eu caminhava, se reorganizando para me prender dentro dele. O pânico começou a se infiltrar no meu corpo. Eu queria correr para a saída, mas não encontrava o caminho de volta. Foi então que ouvi novamente o arranhar. Não mais fraco, não mais distante. Agora era alto, vindo de todos os lados. Como se dezenas de unhas arranhassem as paredes, o teto, o chão. Fechei os ouvidos com as mãos, mas o som parecia nascer dentro da minha cabeça. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas foi inútil. As luzes começaram a piscar, e eu vi sombras se movendo nas paredes. Não sombras minhas, mas formas alongadas, retorcidas, que se contorciam como se estivessem presas atrás da superfície sólida. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde ia. Passei por salas que não lembrava ter visto antes. Uma cheia de manequins vestidos com roupas antigas, todos virados em minha direção. Outra com espelhos rachados que refletiam meu rosto distorcido em dezenas de versões. Algumas sorrindo, outras chorando, outras sem olhos. O ar estava cada vez mais gelado. Minha respiração saía em nuvens brancas, e meu coração parecia prestes a explodir. Quando finalmente encontrei uma escada que descia, hesitei. O instinto dizia para não ir, mas a alternativa era continuar perdida naquele labirinto vivo. Desci, tropeçando nos degraus de pedra úmida, até chegar a um porão. O cheiro era insuportável. Uma mistura de terra molhada, ferrugem e algo podre. No centro, iluminada por uma única lâmpada pendurada, estava a caixa de madeira. A mesma que eu tinha visto antes, mas agora sem a redoma. Aberta e vazia. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia que aquilo não era possível, que eu tinha deixado a caixa trancada sob vidro, mas ela estava ali, diante de mim, como uma armadilha. E ao redor, nas paredes de pedra, centenas de arranhões marcavam a superfície, como se unhas tivessem tentado escapar dali por séculos. Senti algo atrás de mim, uma respiração lenta, profunda, quase animalesca. Não tive coragem de virar. Mas uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido, áspera, como se viesse de uma garganta seca há muito tempo. Agora você faz parte da coleção. A luz piscou e apagou. E o resto? O resto eu não lembro com clareza. Só sei que acordei do lado de fora, na praça, com o céu já escuro e o museu fechado atrás de mim. As portas trancadas como se nunca tivessem sido abertas naquele dia. Nenhum sinal de que alguém havia estado lá dentro. Mas minhas roupas estavam cobertas de poeira. E minhas mãos estavam marcadas por arranhões profundos, como se eu mesma tivesse tentado sair das paredes. Desde então não consigo dormir em silêncio. Sempre que a casa fica quieta demais, ouço novamente o arranhar, fraco, mas constante. E sei que de alguma forma o que estava naquela caixa ainda está comigo, esperando o momento certo para sair de vez.